Hello everyone! Eu sou o Igor, o seu professor de inglês, your English teacher today. E hoje a gente está aqui com o Hermes, o professor intérprete de Libra, que está aqui para levar aula para vocês na língua de sinais, na linguagem de sinais que precisa e que é muito importante para a gente também. A nossa aula vai ser sobre as linking words. Então essa aula aqui é para os exames, para quem está nos ensinos finais do ensino médio. Lá querendo fazer o Enem e está se preparando. A linking words é muito necessária. Por que, teacher? Por que a linking words é necessária? Por que você está falando assim, nessa ênfase tão grande? Porque as linking words, elas servem para você como coesão e coerência de um texto. Então, quer aperfeiçoar seu texto, quer entender ele melhor, quer saber da estrutura ali de uma frase, quer desenvolver, ultrapassar isso, as linking words são necessárias. Na maioria das vezes, em português também a gente tem os conectivos, que é o que a gente chama de linking words, e que também faz total sentido no nosso texto. Ela que conecta as frases. Então vamos lá. Let's go. Let's get the party started. As competências que nós vamos usar na aula hoje são essas aqui, ó, as habilidades. Associar vocábulos e expressões de um texto em língua estrangeira ao seu tema. Utilizar os conhecimentos da língua e de seus mecanismos como meio de ampliar as possibilidades de acesso às informações, tecnologias e culturas. E o 7, que é relacionar um texto em língua estrangeira, as estruturas linguísticas, a sua função e seu uso social. Linking words. As linking words, em inglês, são conjunções que conectam frases. Essas conjunções basicamente desempenham o papel de conectar ideia em frases e orações. As conjunções não sofrem variações de número, gênero ou nem grau. Então vamos lá. Muito importante isso agora. Porque se eu já aqui, no começo da nossa aula, eu já entendo que as linking words elas não são flexionadas, que eu não vou precisar alterar dependendo do número da pessoa, se eu vou falar com I, ou se eu vou falar com you, ou se eu vou falar we, se eu falo de mim. Se eu falo ele, ou se eu falo ela, ou se eu estou falando de nós, as linking words não vão mudar. Elas não vão fazer diferença. Então é muito importante ter isso em mente e identificá-las. Na maioria dos casos, ou quando a gente está estudando inglês, a gente pega para estudar, a gente lê um texto e a gente vai ver as linking words apenas como um vocabulário a mais no texto. São muitas linking words. Hoje, nessa aula, eu trouxe as principais. Aqui eu acho que é importante. Então, vamos ver como funciona a linking word na frase. Elas expressam continuação, oposição, comparação e explicação. Entendeu por que eu falei da importância de entender ela apenas não como um vocábulo? Porque a maneira como a linking word vai aparecer no texto é que vai direcionar o funcionamento da frase. Em algumas vezes vão ser continuação, que é a mais comum, oposição também a gente usa demais, as comparações, ou ela vai explicar alguma causa, um efeito de algo na frase. Então, identificar elas a princípio, quando a gente tem um texto, é fundamental. A gente consegue ler um texto, às vezes, sem identificar ou tendo ela como um vocabulário? Sim. Mas, para fazer um vestibular, para fazer o Enem, a gente precisa destacar ela para entender a funcionalidade do texto da frase. Conjunções adversativas. O primeiro que eu trouxe foram os adversativos. E o que ele significa? Caso você queira dar ideias opostas dentro de uma frase, você pode aplicar estas conjunções. A primeira que eu trouxe aí foi o but. O but é o mais, o mas. O mas, oposição, isso a gente sabe. A gente tem no inglês. Dá para pensar em português nesse caso? Dá para pensar em português nesse caso. However, entretanto ou no entanto. Aparecem alguns textos, sim. Aparecem muito também. Não tanto quanto but, mas aparece. On the other hand. On the other hand
por outro lado. Se a gente for traduzir on the other hand, é na outra mão. Apareceu na outra mão, por outro lado. Nevertheless, mesmo assim. Aqui eu trouxe os exemplos das frases para a gente entender como funciona melhor. She is pretty and nice, but she doesn't like animals. Então aqui, ó. Vamos lá. She is pretty and nice. Ela é bonita e legal. Mas ela não gosta de animais. O but aqui a gente já entendeu a função dele. Foi completamente oposto. Eu estou passando uma ideia nossa, olha, ela é legal, ela é bonita, mas ela não gosta de animais. Segundo, he is nice, ele é legal and gentle, e gentil. However, mesmo assim, I don't like him. Eu não gosto dele. Apareceu aqui de novo. Although I don't have a lot of money, I want to buy a motorcycle. Aqui eu coloquei ele no começo, mas vamos entender, olha. Eu, sem o conectivo agora. I don't have a lot of money. Eu não tenho muito dinheiro. I want to buy a motorcycle. Eu quero comprar uma moto. Então vamos lá. Eu quero comprar uma moto, sem tentar entender ao pé da letra o que significa o although, eu já sei que a gente está falando de algo que é oposto, oposição. Então, olha, eu quero comprar uma moto, mas, olha, eu não sei se eu vou ter esse dinheiro, não. Eu não sei se eu tenho dinheiro. She is so handsome and nice. Ela é muito bonita e gente boa, legal. Nevertheless, mas não é educada. Então, aqui a gente já entendeu o funcionamento das adversativas. Trouxe esses exemplos para vocês. Conjunções de causa. Então, vamos lá. Esse é um tipo de conjunção que é utilizado nas situações em que há a causa de uma ação. Então, olha, o texto, a frase, vai fazer muito mais sentido quando a gente entender, identificar essa linking word, para saber o que causou, o que foi necessário, o entendimento daquilo. Since, desde, because of, por causa de, e as, como ou como por exemplo. Vamos para as frases? Since I live in Salvador, I can go to the beach every weekend. Então, ó, desde que eu moro em Salvador, que eu vivo em Salvador, I can go to the beach every weekend. Eu posso ir à praia toda semana. Então, eu só posso ir à praia toda semana porque eu moro em Salvador. Então, aqui, o since fez sentido. Na segunda aqui, ó, Sophia couldn't sleep because of the noise. A Sofia não podia dormir por conta ou por causa do barulho. Foi o causador do barulho do sono dela? Sim. Então, because of foi o porquê daqui. As I don't have flair, I can sing. Vamos aqui para a última frase, fazendo o que a gente fez da outra última frase também da adversativa. Se eu não sei o que é alguma dessas palavras aqui, e eu entendo isso aqui como, ou pela razão, eu vou saber que eu não consigo cantar por alguma razão. Então, às vezes, identificar a linking word já vai saber para onde ou qual caminho que você deve seguir no texto, ou para qual é a fluidez que o texto está indo. Está fluido, está legal, está limpo. Entendeu? Achou a linking word? Já até marca ela, porque assim você vai conseguir entender melhor o texto. Conclusivas. Como o nome sugere, essas são conjunções que fazem conclusões e podem ser utilizadas para terminar frases ou uma oração.
So, então, ou por isso. Then, então. Therefore, portanto. Once, já que, uma vez que. Therefore, é um pouco difícil falar dessa palavra por conta do the. Therefore. Mas, vambora. Bora para a frase, para os exemplos. You studied a lot, so you got a better grade. Você estudou muito, então você teve uma nota boa. Explicou por que ele teve a nota boa. Por quê? Porque ele estudou muito. You've worked too hard these last 2 weeks. Therefore, I deserve a good vacation. Eu venho trabalhando muito durante essas últimas 2 semanas. Então, portanto, eu mereço uma viagem. Explicou também a frase? Explicou também a frase. Então, tem que separar a linking word? Tem que separar a linking word. E tá vendo que ela conectou 2 orações? Que às vezes são grandes? É o que a gente faz demais, que é estender uma frase na hora de escrever também. Se você está pensando aí nessa etapa de passar a escrever em inglês, importantíssimo, porque é usando isso que você vai conseguir, é usando as linking words, que você vai conseguir estender as frases. I was late for work. Then I took a cab. Eu estava atrasado para o trabalho. Peguei um táxi. Ou um Uber, ou qualquer algum outro. She is going back to San Francisco once her mother arrives. She's going back to San Francisco once her mother arrives. Ela está voltando para São Francisco uma vez que a mãe dela chegou. Esse once, ele serve aqui para explicar o porquê da frase, sim, mas ele também é um quantitador de número, de tempo, e a gente vai ver ele já já em uma outra ocasião. Ele pode ser usado também para falar de número. Aditivas. As aditivas são as mais fáceis. E as aditivas são as que a gente mais usa também no português, que é o caso do i, é o que a gente mais usa. Então, esse é o mais fácil de ser identificado. Essas conjunções são utilizadas em frases como forma de dar continuidade a algo ou adicionar algo a mais na oração. And, e. Also, to ou também. Moreover, além do mais, e besides, além disso. She is handsome, gentle and polite. Então, ao contrário daquele exemplo que eu também dei do she is handsome, geralmente a gente usa pretty para she, mas sem problema. She is handsome, gentle and nice. Então, aqui, ó, ela é bonita, ela é gentil e educada. A mesma maneira que a gente também faz, a mesma maneira como a gente usa no português, uma vírgula para separar vários aditivos ou outras coisas que vêm na frase que complementam uma frase, a gente também usa no inglês. E por último, sem a vírgula, o i e o polite. Funciona no inglês também. Então, atenção. I'm cold and I'm also hungry and tired. Eu estou com frio. Eu estou também com fome e cansado. Também aqui entrou como um aditivo. He is handsome and gentle. Ele é bonito e educado também, né? Acabei de usar ele aí de novo. Moreover, gentil no caso. Moreover, he is polite. Então, a mesma coisa, sem eu tentar entender o nosso moreover, é um aditivo muito grande. Ele é algo que está ali, eu não sei o que significa. Mas se eu saber que essa linking word ela é de adição, perfeito, porque ó, ele é bonito, ele é gentil e ele é também educado. She has no friends beside me.
Ela não tem amigos além de mim. Então, até mesmo além, ele consegue ser algo para demonstrar uma adição. Conjunções explicativas. Conjunções que dão explicação ou razão a algo ou a alguma coisa dentro da frase. Because, porque também é usado demais. O porquê, mas como resposta, porque o porquê como pergunta é why. For example, que é por exemplo, e for instance, por exemplo, também. The company won't hire him because he tested positive for COVID. A companhia ou a empresa não contratou ele porque ele foi testado positivo para COVID. Explicou. Baking cake, assar um bolo, fazer um bolo, por exemplo, é fácil, cognatíssimo isso aqui. I travel a lot, for instance, I just went to Hawaii last week. Eu viajo muito. E, por exemplo, eu viajei para o Havaí na semana passada, para explicar. Linking words de tempo. As linking words de tempo também têm a função de marcar tempos. Como eu falei do once lá, ó, first, primeiro, second, segundo, finally, finalmente. O exemplo que eu trouxe, ó, eu posso até juntar tudo isso que está aqui no slide para vocês, ó. First, do what you have to do. Second, tell him that this is the better you can do. Finally, respect your job and don't let his bad words affect you. Juntei tudo, por mais que ele está separado. Por quê? Primeiro, faça o que você tem que fazer. Segundo, diz para ele que foi o melhor que você conseguiu. Finalmente, respeite o seu trabalho e não deixe que essas bad words, que essas palavras ruins, te afetem. Então, se eu conseguir separar tudo, manda brasa no seu texto. Questão do vestibular. Então, trouxe uma questão aqui para exemplificar como é que as linking words vão aparecer num texto. Esse aqui é da Universidade de Passo Fundo, que aconteceu em 2014. Então, vamos lá, ó. Vamos ler um texto. Geralmente, a gente não faz um exercício de ir lá, olhar a pergunta, mas e depois voltar no texto para tentar achar a resposta. Mas aqui, olha, o texto já veio marcado. Então, vamos tentar olhar o texto com uma ênfase ali, e sem saber da pergunta. Sometimes, the Dutch girls do not seem like sisters. Eleanor is all calmness and reason. Então, vamos lá. Às vezes, as garotas de Dashwood não se parecem como irmãs. Eleanor é calma e com razão, ela tem razão. E ela pode ser, and can be relied upon for practical common sense opinions. E ela pode ser confiável para falar de uma opinião com bom senso e comum. Marianne, on the other hand, is all sensibility, full of passion and romantic feelings. Então, Mariana, na outra mão, por um outro lado, é sensível, cheia de paixão e tem sentimentos românticos. Então, aqui, olha, a gente está falando de um texto, a gente está falando de pessoas que não se parecem irmãs, que são irmãs, mas que são diferentes. Então, vamos terminar o texto, mas só por terminar. True love can only be felt by young, of course. O amor verdadeiro só pode ser sentido pelos mais novos, é claro. And if your heart is broken at the age of 17, how can you ever expect to recover? E se o seu coração foi quebrado aos 17, como é que você espera reconstruir ele? Como é que você espera juntar tudo de novo? A questão é, na sentença Marianne, on the other hand, is, a expressão em negrito indica, prestou atenção na aula? Se prestou atenção na aula, se viu quando eu expliquei sobre on the other hand, você vai saber de cara que é uma possibilidade? Não. Igualdade? Oposição? Conclusão ou adição? Oposição. Então é isso. A aula de hoje foi para explicar
como a link word é importante e como ela aparece no vestibular também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Reveja quantas vezes for necessário. E eu espero vocês na próxima aula. See ya! Bye, bye!